No coração opulento do palácio de Zahran, o sheik Rashad Al-Khoury, conhecido por sua frieza implacável nos negócios e no amor, sentiu um vazio crescente que nem todo o ouro do deserto poderia preencher. Hoje, ele embarcaria em um voo que não apenas cruzaria continentes, mas também ameaçaria o domínio absoluto que exercia sobre sua vida. O silêncio da noite desértica reinava absoluto no vasto aeroporto em que ele aguardava. O aroma inconfundível de incensos árabes misturava-se ao ar fresco daquela madrugada, enquanto o brilho das joias que adornavam suas mãos reluzia com intensidade, refletindo o mistério e o poder que o rodeavam. Seu manto sedoso deslizava com naturalidade, igual ao controle que sempre teve sobre seu império, até aquela noite. Na mesma aeronave, em um extremo oposto daquele luxo efervescente, sentava-se Layla. Seus olhos marejados refletiam o desespero de quem carregava não apenas a bagagem física, mas todas as cicatrizes de um passado cruel. Suas mãos trêmulas seguravam firme uma pequena bolsa puída, seu tesouro mais valioso, as ilusões de uma vida melhor. Ela não pertencia àquele mundo, e mesmo assim ali estava, um lampejo de esperança oculto entre a escuridão de sua existência. Quando Rashad a viu pela primeira vez, sua postura rígida abanou por uma fração de segundo. A dona daquele olhar tão vulnerável e ao mesmo tempo resistente o intrigou profundamente. Um calor inesperado invadiu seu peito, quebrando a armadura fria que carregava há anos. Ele, acostumado a controlar impérios e conquistar riquezas, sentiu-se impotente diante daquele mistério humano, sentando a poucos metros dali. Layla sentiu a pressão de olhares milionários atravessando sua alma. Seu coração disparou. Ela queria fugir, sumir na imensidão do avião. Mas aquilo não era só um simples transporte para um novo país. Era seu último recurso, seu recomeço. O sheik bilionário parecia distante, inacessível, e ainda assim ela sabia que sua presença mudaria tudo. Por que será que um homem como ele me observa assim? Pensou, tentando esconder o tremor em sua voz, quando uma aeromoça se aproximou para oferecer uma bebida. Seus dedos quase deixaram cair o copo, e Rashad notou cada detalhe com uma precisão inquietante. A tensão entre os dois crescia silenciosa. Ele, imóvel em sua poltrona de couro cravejado. Ela, frágil em seu vestido surrado. Não precisaram falar para que o significado fosse claro. Eram mundos opostos, condenados a se chocar, ou quem sabe, se reinventar um no outro. Quando Layla tentou repousar a pequena bolsa de mão sob o assento, um envelope deslizou sutilmente, quase imperceptível. Rashad foi o primeiro a notar. Seus olhos, normalmente tão controlados, se estreitaram na direção daquele segredo escondido. A viagem prometia ser mais do que apenas quilômetros percorridos pelo céu. Era o começo de uma tempestade que ameaçaria seus impérios e, mais assustador ainda, seu coração. E antes que este voo revele todos os seus segredos, faça parte da nossa tribo de apaixonados por histórias intensas. Deixe seu like se este sheik bilionário já conquistou seu interesse. Comente onde você está assistindo e qual mistério você acha que ele descobrirá em breve. Sua emoção por estes dramas nos impulsiona a contar sempre mais. Obrigado por voar conosco. A luz tênue do amanhecer começava a infiltrar-se pelas janelas do enorme salão privado da aeronave, onde Rashad permanecia imóvel, seus olhos afiando-se numa apreensão difícil de disfarçar. A quietude que antes resguardava seu semblante
agora dava lugar à inquietude silenciosa. O envelope esquecido por Leila deslizou lentamente para o corredor central do jato. Um sussurro imperceptível que despertou nele uma curiosidade perigosa. Com movimentos precisos, impiedosos como as decisões que tomava em seus negócios, Rachad estendeu a mão e apanhou o envelope. O toque do papel simples parecia destoar do luxo ao seu redor, mas o peso que carregava era evidente mesmo antes de ser aberto. Um arrepio percorreu sua espinha, não de medo, mas da antecipação carregada de segredos não revelados. Laila, sentada a poucos metros, tentava disfarçar o descontrole que sentia crescendo dentro dela. Suas mãos ainda tremiam. Ao observar Rachad, que agora manuseava o envelope com uma atenção que beirava o obsessivo, ela sabia que aquele instante mudaria tudo, seu destino, sua vida e, sobretudo, a frieza impiedosa daquele homem, que até então era uma fortaleza intransponível. As horas seguintes foram um jogo silencioso. Rachad abriu lentamente o envelope, revelando uma única fotografia amarelada e uma carta escrita à mão com característica firme, mas cheia de uma dor quase palpável. Os olhos do sheik percorreram cada palavra, absorvendo uma história que parecia colidir violentamente com a imagem que tinha de Laila. A foto mostrava uma criança magra, com olhos grandes e tristes, abraçada a uma mulher que, pela delicadeza dos traços, parecia ser sua mãe. A carta contava uma história de abandono, luta e promessa de sobrevivência. Um segredo enterrado que Laila tentou carregar sozinha, temerosa de que sua verdade pudesse destruir qualquer chance que tivesse de recomeçar. Para Rachad, aquele instante foi como uma tempestade súbita no meio do deserto calmo. O orgulho que sempre fora sua armadura cedeu, ainda que por um breve momento, diante da vulnerabilidade daquele passado. Mas um sheik bilionário não podia se dar o luxo da dúvida. Um conflito feroz começou a arder em seu peito, a necessidade de entender, controlar, e ao mesmo tempo, o medo de ser vulnerável. Laila percebia cada olhar e cada hesitação do sheik, sua mente oscilando entre a vontade de fugir daquele destino cruel e a esperança tênue que crescia ao perceber que talvez, só talvez, Rachad não fosse o monstro gelado que todos diziam. Um homem quebrado, mas ainda homem. O silêncio entre os dois se fez mais pesado quando uma voz firme ecoou pelo corredor do avião, anunciando que estavam próximos do destino final. O anúncio pareceu acelerar o tempo dentro daquela pequena cápsula de metal suspensa no céu. Entre as luzes piscando do painel e o zumbido constante dos motores, Rachad levantou-se com o envelope na mão, seus olhos fixos em Laila. Você tem um passado que não esperava que eu descobrisse. Sua voz cortante quebrou o silêncio carregado. E isso muda tudo. Laila engoliu em seco, sabendo que a equação entre eles começava a se alterar de forma irrevogável. A parte de seu passado que havia enterrado tão fundo agora estava exposta. Uma chama capaz de queimar sonhos ou forjar novos caminhos. Ela se levantou, sentindo o peso dos olhares, descartando qualquer palavra de conforto. Ainda assim, naquela fração de segundo, seu olhar encontrou o dele. Não de medo, mas de desafio. A promessa muda de que sua história não terminaria naquele envelope, que ela era mais do que a dor que carregava. No desembarque, o calor abrasador do deserto saudou-os com seu abraço sufocante. O palácio de Zahan os aguardava, majestoso e imponente, mas para Laila, a perspectiva daquele lugar se transformava em um enigma. Rachad, ou a postura que o impunha como dono e senhor, agora se via confrontado por dúvidas internas que ameaçavam abalar seus princípios.
ao entrarem no vasto salão de entrada, coberto por lustres de cristal e tapetes persas. Um sussurro distante percorreu os corredores. A notícia do segredo de Layla começava a se espalhar entre os ministros e hortesãos. Sussurros envenenados, olhares de julgamento e intrigas que fariam o próprio deserto parecer calmo. Rashad sentiu as paredes invisíveis do poder se fecharem ao redor dela e, por um raro momento, decidiu proteger esse fragmento de humanidade escondido na mulher que desafiava seu coração. Mas ele sabia que o jogo havia começado. Não só um jogo de poder e dinheiro, mas um duelo entre almas marcadas pela dor e pelo desejo de redenção. Naquela noite, sob o céu estrelado do Emirado, Rashad estava sozinho em seus aposentos, com um envelope ao lado da cama, como um lembrete latente do que descobrira e do que ainda teria que enfrentar. Em seus pensamentos, uma voz sussurrou como o vento do deserto: ninguém pode controlar o que arde em seu coração, e algumas verdades são armas que ferem a quem as empunha, mas a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Algo que nem o poder, nem a riqueza do sheik bilionário poderiam apagar facilmente. E no silêncio pesado daquela noite, enquanto o palácio dormia, uma sombra se movia furtiva entre os corredores. Um inimigo oculto, ciente da fraqueza de Layla e ansioso para jogar suas cartas. Foi no instante exato em que uma figura misteriosa deslizou uma carta silenciosa sob a porta do quarto de Rashad que tudo mudou. A carta levava um símbolo que Rashad conhecia bem, uma ameaça velada, uma promessa de destruição. O sheik bilionário ergueu o papel com mãos trêmulas, o olhar incendiado pela mistura de raiva, medo e uma determinação que não permitia recuar. O jogo havia virado. Não era mais apenas sobre um segredo ou um passado. Era sobre poder, vingança e sobrevivência. E aquilo acabava de começar. O sol começava a elevar-se no horizonte quando Rashaya entrou em seus aposentos. A atmosfera densa daquele momento ainda o acompanhava, como uma sombra cruel que se recusava a ser dissipada. O envelope que ele segurava apertado parecia pesar mais do que qualquer joia que ele já possuíra. Naquele pedaço de papel estavam lacrados segredos que ameaçavam romper a fortaleza de gelo que ele construíra em torno do coração. Ele caminhou até a grande janela de vidro, cujo painel refletia o brilho dourado do deserto, despertando numa dança silenciosa. Lá fora, o palácio de Zahran se erguia imponente, cercado por jardins exuberantes e fontes delicadas, como um oásis onde a opulência se misturava ao silêncio das intrigas. Mas ali dentro, naquela sala ampla e silenciosa, Rashad sentia-se mais vulnerável que nunca. Layla. O nome dela ecoava em sua mente como um sussurro ameaçador e ao mesmo tempo irresistível. Ele ainda podia vê-la, firme apesar do medo, aquele pequeno fogo que não se apagava, mesmo esmagado pelas dificuldades. De certa forma, aquela mulher parecia contrariar tudo que Rashad acreditava ser possível sentir. Enquanto isso, no corredor iluminado por candelabros de cristal, Layla caminhava lentamente, as mãos entrelaçadas à bolsa puída que carregava como um escudo contra o mundo cruel que a cercava. Ela sabia que seu segredo, exposto naquele envelope, não era apenas um pedaço de papel. Era a chave que poderia abrir as portas da liberdade ou trancá-la para sempre numa jaula dourada da qual ninguém escapava. Seu olhar evitava os espelhos ornamentados dos corredores, mas não podia impedir que as vozes começassem a cochichar. Colegas da corte, assessores, até mesmo os guardas que patrulhavam com discrição,
Todos sabiam que algo mudava naquela história. E o sussurro do segredo de Layla parecia crescer como o vento que anuncia a tempestade. No salão principal, Rashad reuniu-se com seus conselheiros. Todos ouviam atentamente, mas ninguém ousava cruzar seu olhar. Ele estava diferente, mais tenso. A frieza habitual ainda reluzia, porém marcada por sombras de dúvida. As mercadorias, os acordos, as terras, tudo parecia distante diante da complexidade que aquele envelope trouxera. Essa mulher, começou ele, a voz cortante, carrega um passado obscuro. Não podem subestimá-la nem cair no sentimentalismo barato. Nosso império não pode ser abalado por sombras de um passado que desconhecemos. Mas por dentro, o sheik bilionário lutava contra dois impulsos inimigos: o desejo de protegê-la e a necessidade de manter o controle absoluto. Layla sabia que seu verdadeiro teste começava ali. No palácio, cercada pela luxúria entediante e o olhar sempre afiado do sheik. Não havia espaço para fraquezas aparentes, mas ela não estava disposta a ser apenas uma peça do jogo dele. Havia algo dentro dela que resistia, que buscava não apenas sobreviver, mas ser vista além do que aquele envelope revelara. Numa noite marcada por silêncios artificiais, Rashad bateu à porta do quarto de Layla sem aviso. Ela o encarou com olhos desafiadores, recusando-se a demonstrar fraqueza. Por que carrega uma fotografia e uma carta como se fossem correntes? A voz dele, baixa, parecia quase um acidente na rigidez de sua persona. Ela respirou fundo, o peito apertado, mas respondeu com firmeza. Porque são tudo o que me restou além da esperança, Sheik. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Naquele instante, Rashad viu não apenas a fragilidade, mas uma chama de resistência que o desconcertava. Havia uma história não contada nos seus olhos, uma força que desafiava a ideia de que ele poderia simplesmente comprar ou mandar naquela vida. Não te prometo perdão imediato, ele falou, mas não posso negar que algo mudou dentro de mim. Não sei se é perdão, ou medo do que posso perder. Layla deu um passo adiante, mais perto do homem que antes era um estranho distante, agora parte de sua realidade inevitável. Talvez eu não precise do seu perdão, Rashad. Talvez eu apenas precise ser verdadeiramente vista. Ele deixou que o ar pesasse entre eles, o calor da noite mesclando-se à tensão palpável. Na manhã seguinte, rumores já circulavam como fogo no deserto. Palavras distorcidas, acusações veladas, ameaças silenciosas. A nobreza, acostumada a poder absoluto e segredos bem guardados, não aceitava facilmente as mudanças. Havia olhos atentos, mentes movidas por inveja e ambição. Listas de inimigos se formando em silêncio. Rashad foi avisado. Havia forças internas no Emirado que desejavam explorar o passado de Layla, para destruir não apenas ela, mas todo o delicado equilíbrio do seu império. Uma rede de traições que poderia derrubar um homem acostumado a ser imbatível. Porém, sob toda a opulência, Rashad sentia-se pela primeira vez realmente desarmado. Aquele envelope que carregava nada mais era do que o começo de uma guerra invisível, onde a linha entre amor e destruição se tornava tênue demais. À noite, quando o palácio já repousava, uma sombra apareceu silenciosa nos jardins internos iluminados pelo luar. Uma figura encapuzada sussurrou palavras em um idioma antigo, enquanto deslizou um pequeno objeto sob a cadeira de Rashad em seu salão privado.
O sheik sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ele pegou o objeto, uma tapeçaria minúscula, bordada com símbolos que nenhuma riqueza poderia apagar. Um aviso antigo dos que conspiravam para tirar tudo dele. O poder daquele símbolo tinha um nome que somente poucos ousavam pronunciar. Rashad encarou a tapeçaria, a mão firme e trêmula, o coração acelerado como um tambor de batalha. Layla não era mais apenas sua companheira incômoda. Agora era seu maior risco. E sua última esperança. E no silêncio do deserto que engolia o palácio, ele sabia, a tempestade que se formava era mais perigosa e mais intensa do que jamais imaginara. O jogo não tinha apenas virado, ele estava prestes a mudar as regras, mas talvez, pela primeira vez, sem saber se sairia vitorioso. O silêncio no palácio de Zahan parecia ter ganhado vida própria naquela manhã. Rashad caminhava pelos corredores largos, seu olhar perdido entre as tapeçarias douradas e os lustres de cristal, mas o peso do envelope em sua mão apertava-lhe o peito como se fosse um nó inquebrável. Layla observava de longe, seu coração batendo acelerado, a imagem daquela fotografia e as palavras daquela carta martelando em sua mente. Sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O segredo exposto não era apenas uma sombra do passado. Era a chama que poderia consumir tudo, ou acender uma esperança reprimida. No salão principal, as vozes sussurrantes se faziam cada vez mais audíveis. Pessoas que ontem a saudavam com poesia, agora a olhavam com desprezo velado, como se o envelope tivesse transformado-a numa praga a ser isolada. Rashad sentiu a corrente pesada da tensão política se acumular no ar ao seu redor. Os rostos que um dia lhe eram aliados pareciam agora cogitar traição, sussurrar planos obscuros para explorar a fraqueza recém-desvelada. Ele sabia que proteger Layla não seria um mero gesto de misericórdia. Seria um ato de rebeldia contra um sistema inteiro que o cercava. Um sistema que reconhecia homens poderosos como ele, mas detestava a ideia de que seu coração balançasse ao som de uma verdade tão frágil. Nos seus aposentos, a noite se alongava e com ela a angústia. Rashad sentou-se próximo à janela, sentindo na pele o calor abafado do deserto, que continuava indiferente à sua tormenta interior. Ele folheava a fotografia com dedos firmes, buscando nos olhos da criança um motivo para aquele turbilhão de emoções. Layla, por sua vez, trancava-se em seu quarto, sentindo os olhares invisíveis como punhais. O tecido de seu vestido surrado parecia mais pesado do que de fato era, como se o passado lhe emprestasse um manto de culpa que nenhuma mulher gostaria de carregar. Mas apesar do medo, havia uma centelha de desafio que lhe queimava dentro do peito. A recusa em ser reduzida àquela fotografia, aquela carta, aquele segredo. O dia seguinte trouxe consigo não apenas o sol implacável, mas também novos inimigos. Nos recessos do palácio, vozes conspiravam em silêncio. Figuras enfeitadas de orgulho e ganância tramavam derrubar Layla como quem derruba um castelo de cartas. Porque, para eles, um segredo era suficiente para condenar até mesmo a alma mais pura. Mas Rashad não estava disposto a ser um espectador passivo. Reuniu seus mais confiáveis conselheiros numa sala onde não havia espaço para dúvidas. Seus olhos faiscavam uma determinação feroz. Não permitirei que usem o passado dela como arma contra nós, declarou com uma voz que reverberava por entre as paredes revestidas de ouro. Se querem guerra, terão guerra, e eu sou o sheik bilionário que nunca desiste. Por trás da imponência, no entanto, havia um homem dividido entre o orgulho que o ergueu
e a vulnerabilidade que a mulher ao seu lado despertava. Ele sabia que aquele embate não se travava apenas com a nobreza invejosa, mas dentro de si mesmo. Layla, nessa batalha invisível, começava a traçar estratégias silenciosas. Seu olhar não era mais de medo, mas de resistência. E nos momentos mais escuros, quando parecia esvair-se, encontrava em Rashad um aliado improvável. Um sheik cujas mãos podiam tanto destruir quanto proteger. Numa noite em que o palácio parecia cair numa calma ilusória, Rashad bateu na porta do quarto dela sem aviso. A atmosfera se carregou com o peso da tempestade contida. Layla o recebeu com um olhar firme, recusando-se a ceder sequer um fio de sua força. Por que insiste em carregar esse passado como punhal cravado? Indagou ele, a voz baixa, quase. Um pedido engasgado. Ela respirou fundo, a respiração entrecortada, mas a resposta saiu firme. Porque Rashad é tudo que tenho para lembrar quem sou e para provar que não sou apenas aquilo que querem que eu seja. Aqueles momentos, simples e intensos, foram como um mergulho no abismo das almas. Dois mundos distintos colidiam, não para se destruírem, mas para se reconstruírem, tijolo por tijolo, segredo por segredo. Na manhã que se seguiu, o palácio estava em alerta máximo. O conselho sussurrava sobre traições iminentes, sombras que se moviam com intenções cruéis. Rashad recebeu notícias preocupantes. Uma facção interna, até então oculta, unira forças para minar sua autoridade através do passado de Layla. Uma conspiração silenciosa, venenosa. Senti-se traído não só por seus rivais, mas pelo próprio destino. Aquele envelope tornara-se a pedra no caminho de um império que achava ser invencível. Mas ainda havia mais naquela noite. Enquanto todos dormiam, uma silhueta esgueirava-se pelos corredores do palácio. Seus passos eram leves, quase imperceptíveis. Seus olhos ardiam com intenções nada benignas. No silêncio profundo do salão privado de Rashad, uma pequena carta foi deslizada sob a porta. Um aviso enrolado em símbolos antigos. Ameaças veladas que só os mais antigos conheciam. Rashad sentiu o ar faltar quando reconheceu o emblema. Uma marca histórica de traição e ruína. Com mãos duras, ele desdobrou o papel. As palavras, embora poucas, carregavam promessas de destruição e vingança. Aquela carta era um lembrete cruel de que o jogo que começara tinha se transformado numa guerra aberta. Rashad fechou os olhos por um momento, sentindo o peso esmagar seu peito. Layla não era mais simplesmente a mulher com um segredo. Tornara-se o epicentro da tempestade que ameaçava não só seu império, mas sua alma. E enquanto as estrelas desapareciam diante do sol nascente no horizonte do deserto, Rashad tornou-se consciente. Não poderia mais controlar tudo. O caos já dançava ao seu redor, e a última jogada ainda estava por ser revelada. Amanhã no palácio de Zahran chegou com uma quietude sufocante, como se o ar já pressentisse o tormento que se agitava em seus salões dourados. Rashad caminhava lentamente pelos corredores majestosos, o peso do envelope em sua mão apertada, mais estranho e doloroso que qualquer golpe físico. A fotografia amarelada e a carta escrita com dor martelavam sua mente a cada passo, corroendo a fachada impenetrável do sheik bilionário. O brilho de ouro e cristal, à sua volta agora, parecia ofuscante demais,
incapaz de esconder a tempestade que crescia em seu peito. Layla observava tudo com olhos inflamados, sentindo a distância crescente entre o lugar onde nascera e aquele trono de poder em que agora estava aprisionada. Cada olhar sussurrante na corte era uma lâmina invisível que lhe perfurava a alma. Colegas que antes lhe dirigiam sorrisos encobertos, agora lançavam censuras veladas, como se o segredo revelado no envelope a tornasse uma intocável, um fardo que ninguém queria carregar. Mesmo assim, entre o medo e a vergonha, havia uma chama de resistência queimando forte em seu interior. Recusar-se a ser definida por aquilo que fora, por aquele passado enterrado com dor. No vasto salão principal, os murmúrios já se transformavam em conspirações silenciosas. Traições se teciam entre os tuítes sutis das nobreza. Olhares carregados de inveja e medo conspiravam para abalar o império que Rashad conquistara. Ele sabia que não bastaria proteger Layla com palavras vazias ou gestos de mera posse. A defesa dela seria uma rebelião contra um sistema que detestava fraquezas, que tratava segredos como armas letais, e ainda assim sentia as correntezas da dúvida e do medo ameaçarem engolir sua vontade férrea. Assim, Rashad convocou seus conselheiros mais confiáveis para o encontro privado, longe dos ouvidos atentos e traiçoeiros. Seu olhar, habitual lâmina fria, agora carregava um fogo furioso, uma mistura de raiva e determinação que fazia o ar na sala parecer pesaroso. Não permitirei que este passado seja usado contra nós. Se eles pensam que podem nos derrubar por causa disso, descobrirão que subestimaram o sheik bilionário errado. Decretou com voz firme, a autoridade em cada palavra é inegável. Por dentro, entretanto, aquele homem poderoso estava dividido ao meio, entre a necessidade de controlar tudo ao seu redor e o inexplicável desejo de proteger aquela mulher que, apesar do passado revelado, despertava nele algo mais profundo. Um sentimento que rasgava as muralhas do orgulho e revelava sua vulnerabilidade quase oculta. Layla, por sua vez, traçava seus próprios planos silenciosos. Em meio à trama sufocante do palácio, aprendia a escutar os passos traiçoeiros das alianças falsas, a decifrar o veneno escondido nas palavras ditas com falsidade. A semente da resistência germinava em seu coração, alimentada pela percepção de que não seria uma mera vítima. Sua força residia não só em sua história, mas na coragem de enfrentá-la, de usar sua verdade como escudo contra aqueles que a queriam destruída. Numa noite impregnada pela tensão de segredos e receios, Rashad bateu inesperadamente na porta do quarto de Layla, a prova concreta do vínculo tênue que os unia, ao mesmo tempo frágil e irrevogável. Ela abriu com olhos que não escondiam o cansaço, mas tampouco a submissão. Encontrou nele um olhar carregado de conflitos tão profundos quanto os seus. Por que carrega essa fotografia e essa carta como correntes ao pescoço? Perguntou ele, a voz grave, quase um sussurro que carregava uma vulnerabilidade raramente exposta. Ela respirou fundo, os dedos apertando levemente a pequena bolsa puída. Porque são tudo o que me resta, e tudo o que preciso para lembrar quem sou, respondeu, firme. Não sou apenas aquilo que querem que eu seja, Rashad. O silêncio que se instalou entre eles parecia mais eloquente que qualquer justificativa. Dois mundos tão distantes se entrelaçavam naquela pequena sala. Cada palavra e gesto uma ponte tênue entre dor e esperança. Na manhã seguinte,
A atmosfera no palácio estava ainda mais carregada. As conspirações se intensificavam nos corredores, entre olhares atentos e sorrisos falsos. Rashad recebeu notícias inquietantes. Uma facção obscura dentro do conselho, antes desconhecida, havia unido forças para explorar o passado de Layla e fragilizar sua autoridade. Uma rede invisível de inimigos, prontos para batalhar nas sombras. O sheik bilionário sentiu-se traído não só pela política, mas pela traição silenciosa do destino. O envelope que segurava era mais que um pedaço de papel. Era o primeiro golpe de uma guerra que já se anunciava, e enquanto o palácio mergulhava em um silêncio tenso, uma figura encapuzada movia-se com passos furtivos pelos jardins iluminados pelo luar. O som dos seus passos era uma prece muda no ar pesado da noite. Num gesto calculado, deslizou um pequeno objeto sob a porta do salão privado de Rashad. O sheik sentiu o frio que percorreu sua coluna quando encontrou o artefato. Uma tapeçaria minúscula, bordada com símbolos antigos e ameaçadores. Ele conhecia aquele emblema, um signo reservado para os que tramavam ruína e destruição contra aqueles que governavam com mão de ferro. Em silêncio, Rashad segurou a tapeçaria, que continha a promessa de desastre, sentindo o coração acelerar. Layla deixara de ser apenas a mulher com um passado doloroso para se tornar o epicentro de uma tempestade que ameaçava desmoronar seu império e arruinar seu coração. Naquela madrugada silenciosa, enquanto as estrelas começavam a desaparecer diante do amanhecer do deserto, Rashad compreendeu que não poderia mais controlar o que o destino lhe impunha. O jogo não havia apenas virado. Ele estava prestes a conhecer os horrores e os riscos de jogar sem conhecer as cartas do adversário. E o próximo movimento talvez fosse o que definiria tudo. A noite parecia sussurrar segredos sombrios pelas paredes do palácio de Zahran, enquanto Rashad permanecia imóvel, encarando a tapeçaria que pulsava em sua mão como se tivesse vida própria. O emblema bordado não era apenas um aviso. Era uma marca com cheiro antigo de traição, uma sombra que se arrastava silenciosamente para dentro do coração do império que ele construíra com sangue, suor e medo. O deserto lá fora continuava indiferente, seus ventos arrastando o calor da madrugada. Mas dentro daquele salão, o frio da roubada iminente se fazia presente. Ele respirou fundo, tentando dissipar o peso que lhe esmagava o peito. Mas a verdade era clara. Aquela batalha não se travaria apenas entre homens, mas também entre fantasmas do passado que insistiam em não morrer. Os olhos escuros do sheik bilionário, que já viraram tempestade incontáveis vezes, agora carregavam uma sombra de dúvida e vulnerabilidade que Layla raramente vira antes. Lá em seu aposento, Layla sentia o eco daquela atmosfera densa. A luz tênue da vela desenhava sombras tremulantes nas paredes adornadas por tapeçarias antigas, e a pequena bolsa puída repousava ao seu lado, como um relicário das lembranças que ainda a assombravam. Ela sabia que agora, mais do que nunca, seu segredo não era apenas uma ferida pessoal, mas uma arma que poderia ser usada contra ela, contra Rashad, contra tudo que começava a se formar entre eles. O silêncio, por vezes confortável, tornava-se perturbador naqueles momentos. Cada passo fora do seu quarto parecia carregar o julgamento de dezenas de olhos invisíveis. O palácio inteiro respirava com ansiedade, como se a qualquer instante uma faísca pudesse incendiar aquela calma forçada. Na manhã seguinte,
Um sol flamejante se ergueu, incapaz de dissipar as nuvens que se acumulavam na corte. Rashad, vestindo seu manto escuro de seda, caminhava através do salão principal com a autoridade natural de um homem que não admitia fraquezas, mas que agora sentia o fio da tensão se apertar perigosamente ao redor de seu pescoço. Os conselheiros e cortesãos não precisavam de palavras para expressar a crescente inquietação. Olhares velados, sorrisos cortantes, cochichos adocicados com veneno. O segredo de Layla era um sussurro que batia contra as paredes de ouro do palácio, ameaçando derrubar tudo que Rashad havia erguido. Ele chamou suas figuras de confiança para um conselho emergencial, um refúgio onde poderia explodir toda a fúria contida. O salão estava abafado, o ar carregado com a mistura de perfumes orientais e tensão palpável. O sheik fixou os olhos no centro da mesa, onde a estratégia começaria a ser desenhada. Este segredo não é uma fraqueza para ser explorada, mas uma tempestade para ser enfrentada. Sua voz cortava o ar como a lâmina de um punhal bem afiado. Não permitirei que usem o passado dela para desestabilizar meu império. Quem ousar tentar, sentirá o peso do árabe, que não se rende. Por trás de cada palavra havia uma luta silenciosa. Rashad sentia o poder que sempre o definira sendo corroído pela incerteza. Deveria proteger Layla ou se resguardar contra esse risco proibido. O coração apertado rejeitava a simples lógica dos negócios, teimosamente pendendo para uma verdade inquietante. Ele se importava, e isso o assustava. Layla, por sua vez, não era mais uma sombra escondida no palácio, apenas um nome a ser esquecido. Seu olhar, antes marcado pelo medo, agora brilhava com a determinação de quem se recusa a ser vítima. Observava as reuniões, escutava os cochichos, analisava cada gesto, cada palavra. Ela aprendera a jogar aquele jogo perigoso, reinventando-se a cada dia para sobreviver. Numa noite marcada pelo silêncio pesado, Rashad cruzou o corredor pela 5ª vez antes de decidir. Bater na porta de Layla. A respiração dela acelerou, coração martelando contra as costelas, como se quisesse fugir do próprio peito. Quando a porta se abriu, o olhar que encontrou parecia carregar séculos de conflito. Por que se apega a essa fotografia e a essa carta como se fossem correntes invisíveis? Perguntou ele, a voz baixa, quase um suspiro sufocado, pela rigidez que resistia a ceder. Ela ergueu o queixo, deixando a luz da vela revelar a firmeza no brilho de seus olhos. Porque são a prova do que sobreviveu em mim, Rashad. Não sou só aquela sombra que querem que eu seja. Sou a mulher que escolheu continuar, apesar do peso. O silêncio que se instalou entre eles era mais denso que qualquer palavra. Um convite, ou talvez um desafio, para que ambos confrontassem o que haviam escondido até então. Naquele instante, nem o ouro do palácio, nem a distância social serviam de escudo contra a verdade nua e crua que os unia e os separava. Os dias seguintes trouxeram mais do que sol e vento. Trouxeram traições silenciosas que rastejavam como serpentes entre os corredores dourados. Rashad foi informado sobre uma aliança sombria, um grupo dentro da corte empenhado em usar o passado de Layla para derrubá-los. Era um jogo cruel, onde lealdades eram vendidas por moedas e olhares de disputa ocultavam punhais prontos para atacar. O sheik bilionário sentiu a espada da traição cravando firme em sua costela invisível. Aquele envelope, aquela fotografia, aquela carta
nada mais que a primeira jogada num tabuleiro onde a derrota não poderia ser considerada. Mas Rashad não era homem que se curvava diante da adversidade. Em resposta, traçou planos silenciosos, convocando aliados inesperados e preparando sua defesa. A guerra não seria apenas contra inimigos visíveis, mas contra demônios internos que ameaçavam destruir tudo o que ele sustentava. Na calada da madrugada, enquanto o palácio dormia sob a vigilância de estrelas indiferentes, uma sombra deslizou pelos jardins internos. O ar frio parecia carregar o sussurro de uma maldição antiga. A figura encapuzada se moveu com a precisão de quem conhece cada pedra e cada segredo do local. Sem um rumor, deslizou uma pequena carta sob a pesada porta do salão privado de Rashad. O sheik a encontrou com um calafrio que enregelou os ossos. A carta trazia símbolos arcanos, ameaças codificadas que só os mais antigos entendiam. Eram palavras envenenadas que anunciavam o começo de uma vingança pessoal, calculada para destruir não somente aquele homem, mas tudo que ele amava. Rashad fechou os punhos, a pele da mão tensionada pela mistura de raiva e medo. Naqueles símbolos, via não apenas um inimigo, mas uma promessa, que aquela tempestade que Layla despertara não era nada perto do furacão que ainda estava por vir. E enquanto o deserto começava a dourar sob o primeiro sol do amanhecer, o sheik bilionário percebeu que não controlava nada naquele momento. Seu império, seu coração, sua vida, tudo agora estava à mercê de forças que ele nunca imaginara enfrentar. A única certeza que lhe restava era a urgência do próximo movimento. E quem o faria inesperadamente revelaria se seriam vencedores ou destruídos junto com os segredos enterrados. No passado, o sol já aquecia o horizonte quando Rashad permaneceu imóvel à janela de seus aposentos. A tapeçaria com símbolos ancestrais repousando sobre a mesa ao lado. A riqueza do palácio de Zahran, milhares de lustres de cristal brilhando sob o dourado do deserto, não conseguia aquecer o frio que se instalara em seu peito. Tudo o que construíra parecia ameaçado não por exércitos ou inimigos conhecidos, mas por sombras silenciosas que agora se moviam com uma precisão assustadora. Ele sentia o peso da responsabilidade pendendo como espada afiada sobre suas costas. Layla, aquela mulher que desafiava seu mundo com sua força e fragilidade, não era mais apenas um segredo escondido. Tornara-se a peça central de um jogo cruel de poder e vingança, em que a linha entre amor e destruição se estreitava perigosamente. Ao longe, passos suaves quebraram o silêncio do corredor. Layla surgiu com a elegância discreta de quem sabe que é observada, mas decide desafiar os olhares sem pestanejar. Seus olhos carregavam a chama da resistência, sólida apesar do medo que ainda teimava em lhe visitar. Rashad virou-se, os olhos encontrando os dela em silêncio. O ar entre eles pareceu pulsar, carregado de tensões não reveladas e palavras que pesavam tanto quanto o ouro do palácio. Ele deu um passo adiante, aproximando-se com uma hesitação quase inaudível, como se medisse se poderia atravessar ou recuar. Não podemos continuar fingindo que nada mudou, disse ele, a voz firme contra o silêncio espesso. Eles viram seu passado e agora fazem dele uma arma contra nós. Mas eu também fui atingido. Um vislumbre de vulnerabilidade cruzou seu olhar, antes que sua máscara de sheik bilionário voltasse a minimizar a dor. Diga-me, Layla, como enfrentaremos essa tempestade que não apenas quer destruir o império, mas a nós mesmos?
Ela contemplou a imagem daquele homem, imponente como o próprio sol que queimava além das janelas, e respondeu com uma convicção que parecia desarmá-lo ainda mais. Não podemos permitir que nos façam inimigos um do outro. Eles apostam em nossa fraqueza para vencer. Nós precisamos mostrar que somos mais que isso. Aquelas palavras reverberaram na vasta sala, tão poderosas quanto as paredes de mármore que a cercavam. Em silêncio, Rashad estendeu a mão, tocando delicadamente os dedos dela, um gesto simples que tinha o peso de uma promessa não dita. O calor do toque atravessou a distância que ambos cultivavam, ameaçando apagar meses de gelo entre eles. Mas o momento de breve trégua se desfez com um súbito ruído vindo do fundo do corredor. Ambos se viraram, o coração disparado. Um mensageiro apareceu, trazendo outra carta, selada com o mesmo emblema ameaçador. Rashad pegou o envelope com mãos firmes, abrindo-o com olhos que agora queimavam com uma mistura de raiva e medo contidos. As poucas palavras traziam uma ameaça direta. Não era apenas um aviso, mas um ultimato silencioso. Abandonem essa aliança, ou vejam tudo que amam ser destruído. Um plano cruel, arquitetado para fazer ruir cada pedra do palácio e cada laço que começava a nascer entre eles. Layla, sentindo a enormidade da sombra que se aproximava, apertou a bolsa puída contra o peito. Aquela carta simbolizava mais do que perigo externo. Era o sinal de uma guerra que invadia as paredes do coração de Rashad, do palácio e do que poderiam construir juntos. O sheik bilionário voltou o olhar para ela, agora carregado de uma determinação que não admitia recuo. Eles querem nos ver separados, Layla. Querem que caiamos como peças fragilizadas. Mas não vou permitir. Se o jogo virou, eu farei as regras. Ela enfim sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de fogo. Então que comece essa batalha, Rashad. Mas aviso, não lutarei para ser salva. Lutarei ao seu lado. No silêncio que se seguiu, a imensidão do palácio parecia conter a respiração. Lá fora, o vento do deserto soprava forte, arrastando areia sobre as dunas, um testemunho invisível da tempestade prestes a explodir. Quando Rashad fechou a porta e se virou para olhar a tapeçaria com símbolos ancestrais, um pensamento lhe atravessou a mente como uma punhalada. Nem todo o poder pode deter os fantasmas de uma traição antiga. E aquela guerra, se não fosse vencida, destruiria não só seu império, mas o que havia restado de seu coração. E naquele momento, um servo apressado chegou com mais uma notícia que congelou o sangue nos seus veias. Alguém muito próximo a ele, dentro do próprio palácio, movera jogadas que poderiam derrubá-los de dentro para fora. Um traidor entre os seus, sorrindo para ele enquanto lhe preparava a queda. Rashad fechou os punhos. O relógio marcava os segundos que restavam antes do confronto final. O jogo já não era apenas entre ele e seus inimigos. Era uma batalha pela alma do império e pela chance, talvez perdida, de um amor que nascia entre ruínas. E enquanto a noite fechava o palácio em seu véu silencioso, uma sombra na escuridão soltou um sorriso cruel, sabendo que a próxima jogada seria a mais devastadora de todas. O sussurro do deserto parecia entrar pelas janelas do palácio, envolvendo o salão branco em uma opressiva quietude. Rashad permanecia imóvel, o envelope selado em suas mãos, suas unhas fincando levemente o papel áspero.
como se dele dependesse a própria vida. Aquela pequena peça guardava um segredo que dilacerava não apenas a imagem que tinha de Layla, mas a fortaleza de todas as certezas que sustentavam seu império. No silêncio pesado, a porta do aposento se abriu lentamente, e Layla entrou, seus passos hesitantes ecoando como um aviso crescente. Rashad não desviou o olhar, mesmo sentindo o peso daquela presença tão próxima e ao mesmo tempo distante. Ele guardou um envelope no bolso da jaqueta de brocado, incapaz de entregar todo aquele tormento em palavras. Precisa saber, disse ele com uma voz baixa, carregada de um tom que misturava medo e desafio, que não será fácil enfrentar o que os outros querem destruir em você. Ela cruzou o espaço entre eles, sentindo o ar carregado de tensão. Seus olhos refletiam o tormento de uma alma que lutava para se manter de pé, mesmo quando as paredes pareciam ceder. Eu sei, respondeu, a voz firme como aço, apesar do coração que batia descompassado. Não vim aqui para ser moeda de troca ou peso morto em seu mundo. Vim para reescrever minha história. Rashad observou com um misto de admiração e desconcerto. Por meses, seu coração permanecera fechado, impenetrável. Agora, aquela força silenciosa provocava fissuras impossíveis de negar. O olhar dela caiu na mão fechada do sheik, como se ali repousasse não só o envelope, mas a chave para uma redenção ainda incerta. Não sei o que encontrará dentro disso, murmurou Rashad, quase para si mesmo. Mas uma coisa é certa, não serei o inimigo que vai derrubá-la. O amargor que costumava endurecer seus sentidos cedeu lugar a uma centelha inesperada. Rashad sentiu no peito o desconforto da vulnerabilidade, um território em que sempre evitara entrar. Layla deu um passo adiante e tocou suavemente o manto de seda que ele vestia, a textura um contraste quase doloroso com o peso da situação. Estamos cercados por olhares famintos e línguas afiadas, disse ela, a voz baixa, íntima. Mas ainda podemos escolher lutar juntos, não um contra o outro. Um silêncio reverberou pela sala. Fora das janelas, o deserto ainda dormia em sua vastidão, alheio às guerras humanas que se travavam ali dentro. Sabe o que isso significa? Perguntou Rashad, os olhos cintilando na penumbra. Significará batalhas silenciosas, traições veladas e uma luta constante para proteger algo que talvez nem sequer saibamos se vale o preço. Layla encarou com coragem, o espírito talejado pelas cicatrizes que ela não tinha medo de mostrar. Nada que não estejamos dispostos a enfrentar, disse, com uma convicção que incendiava o ar entre eles. Porque se há algo que o passado me ensinou, é que o medo só vence aqueles que se deixam dominar. A conversa se interrompeu quando, num instante quase imperceptível, um som abafado veio do corredor. Passos apressados, interrompidos por algum sussurro urgente. Ambos ergueram-se, alertas e tensos. No limiar da porta, um mensageiro apareceu, trazendo um envelope selado com o mesmo emblema ameaçador que Rashad conhecera anteriormente. Sem palavras, Rashad pegou o selo, sentindo o frio cortante que o atravessava como uma lâmina afiada. Enquanto desdobrava o envelope, Layla sentiu o ar faltar por um instante. As poucas linhas eram tão simples quanto cruéis. Abandone essa aliança ou veja seu mundo ruir. As palavras não precisavam ser ditas. O peso da ameaça pairava entre eles como uma sombra negra prestes a engoli-los. Rashad fechou os olhos por um momento, deixando a raiva e o medo dançarem em seus pensamentos. Ele nunca fora homem de recuar, mas sabia que aquela guerra
não seria simples, como as batalhas que vencerem seu império. Eles querem nos dividir, declarou Rashad, a voz firme, um trovão na quietude da sala. Mas não sabem do que somos capazes quando unimos forças. Layla sorriu, um sorriso pequeno, porém carregado de fogo. Que venham! Eu não lutarei para ser salva, Rashad. Lutarei ao seu lado, e faremos com que vejam que o poder não reside só nos leões que governam, mas também nas águias que não temem o vento. Por um instante, o tempo pareceu suspenso, como se o próprio palácio contivesse a respiração. Mas no silêncio que se seguiu, um movimento sutil os alertou. Do canto escuro, uma figura encapuzada observava, um agente silencioso da conspiração que rastejava entre as pedras douradas, pronto para lançar sua carta final. Nos dedos, um objeto pequeno e mortal, um bilhete que Rashad nunca desejara receber. Ele o segurou com mãos firmes, a pele tremendo levemente. A mensagem era clara. A próxima jogada não será perdoada. Você perderá tudo se fizer a escolha errada. Layla sentiu a tensão crescer. O ar entre eles pesado como chumbo. O destino já não era uma questão de escolha, mas uma questão de sobrevivência. Rashad desviou o olhar para a mulher que desafiava todas as suas resistências. A batalha começou, disse ele, a voz carregada de um novo poder. E a única coisa que quero proteger é você. Quando a noite se fechou sobre o palácio, as estrelas apagavam-se lentamente no céu do deserto, e o vento carregava o prenúncio de que a tempestade que se formava não seria simplesmente de areia e areia. Seria uma tempestade de poder, paixão e perigo. Mas a verdadeira traição ainda estava oculta, sussurrando entre os véus dourados do palácio, esperando o momento certo para explodir. E naquele instante decisivo, Rashad soube. O seu maior inimigo não estava lá fora, mas muito próximo. Um aliado fingido, um sorriso traiçoeiro, uma sombra que prometia destruir tudo o que ele começava a amar. O jogo mudara de escala, e agora não havia mais espaço para fraquezas. No escuro do salão, uma vela tremeluziu e a porta se entreabriu lentamente. Um segredo que ninguém poderia imaginar estava prestes a vir à tona. A alvorada atingiu o céu do deserto com nuances douradas e rosadas, iluminando suavemente as imensas paredes do palácio de Zahran. Rashad permanecia na varanda de seus aposentos, a tapeçaria ancestral repousando silenciosa sobre a mesa ao fundo, enquanto o vento cálido acariciava seu rosto, trazendo consigo a promessa de um novo ciclo. Pela primeira vez em muito tempo, a frieza que o definira começou a ceder, substituída por uma chama tênue, porém implacável, que ora se acendia dentro dele. Layla aproximou-se em silêncio, sentindo o peso dos últimos dias se dissipar pouco a pouco naquele aconchego compartilhado. Seus olhos encontraram os dele, revelando uma cumplicidade nascida das batalhas travadas lado a lado, das feridas abertas e das promessas construídas no âmago do sofrimento. Rashad estendeu a mão, entrelaçando os dedos aos dela. Um gesto simples, mas carregado de significados profundos, o respeito, o perdão e a esperança de um futuro reconstruído. Os corredores do palácio já não exalavam tensão, mas uma vibração delicada de reconstrução e união. Os sussurros que antes espalhavam julgamento foram substituídos por olhares respeitosos e discretos acenos de aceitação. A nobreza começava a compreender que aquela mulher, outrora marcada por segredos dolorosos, era uma peça fundamental de uma nova era no Emirado. Uma era moldada não pela rigidez do passado, mas pela força da verdade e da redenção.
Rashad convocou os conselheiros numa reunião final, onde não mais se falava em intrigas ou traições, mas de planos para fortalecer o império, agora sustentado também pela força daqueles que outrora foram subestimados. Ele falou, com voz firme, porém mais humana, sobre a importância de proteger o que verdadeiramente importava: a família que começava a se formar e a esperança que ela trazia para todos. Layla, por sua vez, não se deixou abater pelo peso dos dias obscuros. Com o coração triunfante e a alma mais calma, ela caminhou pelos jardins do palácio, como uma rainha que conquistara não só um trono, mas a própria liberdade. Flores desabrochavam ao seu redor, como se a natureza reconhecesse a transformação que ali ocorrera. Um renascimento nascido da coragem e do amor. Nos dias que se seguiram, Rashad e Layla se uniram para enfrentar o inesperado. Um traidor no palácio que acreditava poder destruir seu legado pela sombra do passado. Mas a verdade, agora como escudo e espada, protegeu-os de todos os ataques. Com estratégias firmes e uma aliança inabalável, desmascararam o inimigo silencioso, revelando suas intenções pérfidas à corte e fortalecendo a confiança em sua liderança. Em uma cerimônia íntima, mas cheia de emoção, Rashad e Layla selaram sua união diante de seus mais leais aliados e amigos. O palácio, antes palco de conspirações e medos, resplandeceu sob a luz dourada do sol poente, enquanto promessas eram feitas não só aos presentes, mas também ao destino que escolheram enfrentar juntos. Naquela noite, sob o céu estrelado do deserto, a fragilidade e a força se misturaram num abraço cálido. Enquanto Rashad segurava Layla contra o peito pela primeira vez sem máscaras de poder ou defesas. Entre suspiros contidos e olhares radiantes, eles souberam, com uma certeza serena, que a tempestade havia passado, e que dali em diante enfrentariam o mundo lado a lado, prontos para construir um legado não só de riquezas, mas de amor verdadeiro. O palácio de Zahran, testemunha silenciosa de batalhas e segredos, finalmente ressoava com uma nova melodia, a de corações curados e um futuro brilhante. Rashad, o sheik bilionário, havia encontrado não apenas uma aliada, mas uma esposa, uma companheira e a chave para a paz que tanto buscara. Layla descobriu não apenas um caminho para a liberdade, mas um amor capaz de transcender o passado e transformar o império. Enquanto a câmera invisível da vida se afastava, deixando o casal sob as estrelas, a sensação era clara e definitiva. O amor, quando verdadeiro, derrota as maiores sombras. Eles haviam sobrevivido à tempestade e agora floresciam para sempre juntos.